A gente está batendo papo, eu estou conversando com a pastora Dani Silva. Você já me conhece, você já sabe o quanto eu gosto de conversar, quanto eu trago pastores aqui no programa, sempre estão aqui comigo. A Gabi, a Ludmila, que é lá do Metanoia, né? Que cuida também junto com o Bruno lá no Metanoia. Essa turma toda, Eliseu, né, lá de Bom Sucesso, todos, sei lá, são muitos pastores. E eles estão sempre aqui no programa comigo. E eu estou recebendo aqui uma pastora, ela é de Petrópolis, a gente vai saber tudo da vida dela. Só que eu fiz uma confusão no programa de hoje. Eu estava falando do livro e eu falei dos dois assuntos, né? Falei dos dois assuntos. A fé, que às vezes pode atrapalhar a vida da gente, e aí eu vou botar uma interrogação nisso. Se a fé atrapalha muitas vezes. E até onde ela é prejudicial. E eu tenho o Pastoreio de Pastores, que é feito lá na Igreja Brasil para Cristo, que de vez em quando eu vou lá rever os amigos. Aliás, Davi Palhares, meu amigo, meu irmão, pastor da Igreja Brasil para Cristo. Cara, velho, tu tá ficando mais velho ainda que tu parou de caminhar comigo tem 2 semanas. Hoje eu vou caminhar, tá? Espero te ver lá. Deixa eu ver se ele entra aqui. E essa turma, principalmente os mais novos, né? Eles têm me empolgado muito, porque eles estão trazendo uma visão nova para a igreja. Um deles é Roberto Laurindo, que assumiu agora 2 semanas atrás a primeira igreja batista de Vargem Grande, uma igreja muito antiga lá em Vargem Grande, e Roberto Laurindo assumiu a igreja. Eu fui na festa, que foi uma festa, o dia que o Roberto assumiu a presidência à frente da igreja lá em Vargem Grande, né? Igreja linda, linda. Lá encontrei com o Klaus, que eu já não vi há meses. E eu estou falando dessa maneira porque todo mundo sabe quem são, eles participam aqui do meu programa. Eu quero apresentar para vocês a Dani Silva. Ela é pastora e ela está trazendo uma coisa que eu já debati aqui de outra vez. Bom dia, Dani. Bom dia, Hélio. Eu quero te agradecer porque é um privilégio estar aqui, né, para falar sobre esse assunto que a fé que adoece é muito forte, é o lema que eu já estou trazendo há um bom tempo, né? Porque eu sou de uma família pastoral, minha família toda é de pastores, minha mãe é pastora, minha irmã, meu cunhado, Jabes de Alencar, o meu irmão é pastor. Então, assim, meu irmão ainda brinca que até o cachorrinho e os papagaios, periquitinho lá de casa, é tudo pastor. Então, eu venho dessa linhagem. E eu vejo atrás da cortina, né? Porque existe a membresia e existe os pastores, os líderes, né? E eu depois que eu me formei há uns anos atrás na psicologia, eu comecei a cuidar muito de pastores, né? E até eles pedem muito sigilo porque existe esse estigma, né, de que pastor não precisa de cuidado. Ele é como se fosse uma divindade, né? Que não pode falhar, não pode errar. Então, assim, esse tema é muito bom e eu fico feliz que você traga, assim, né, esse contexto para os dias de hoje. E eu recebo aqui muitos, são meus amigos, o pessoal do Copete e outros também, né? A turma do Metanoia, né, que vocês vão conhecer. E eles estão sempre aqui no programa. Por quê? Meu programa é um programa de jornalismo, um programa de variedades, falo de tudo e de todos, recebo tudo e todos aqui no programa, são os assuntos, mas gosto muito de debater junto com os pastores, e esse é um dos assuntos que a gente fala aqui, o momento que, eu vou direto no pastor, que o pastor cansa, esgota, porque ele é um ser humano. Só que existe essa massa de você dizer que pastor, mas a maioria dos membros, né? Pastor não pode errar, pastor não pode estar fraco na fé. Por quê? Porque está sem Deus, está sem a fé. Então, assim, passa de um patamar de a gente ser carnal para a gente ser um Deus. E aí os pastores que procuram ajuda na psicologia para trabalhar com o processo terapêutico, eles não procuram tanto, porque até vou dar uma pausa, falar do meu esposo está aqui. Que está aqui com a gente, é pastor também. Pastor, trabalha muitos anos, mais de 23 anos de ministério,
35 anos de ministério, então assim, uma caminhada, cuidamos de pastores também. Só que eu não me foquei tanto na igreja. Eu quis realmente entender esse processo emocional que os pastores estão passando. E eu tive um tempo de burnout muito forte, da exaustão, de estar fadigada com tantos afazeres, de ter que trabalhar no secular, de ter que trabalhar no ministério. Você teve? Eu tive. Foi 2 anos atrás, fiquei muito doente do burnout e não podia dizer para ninguém porque podia ser falta de Deus. Entendeu? Eu já vim abordando bastante assunto sobre esse tema, só que não com tanta profundidade que hoje eu trabalho, né, falando e ajudando muitas pessoas. Porque como a gente é uma pessoa que as pessoas colocam num patamar que não erra, o perfeccionismo, né? A gente também não pode se abrir para qualquer pessoa. Sim. A gente não pode ter uma amizade, às vezes, para contar as nossas debilidades. Ou se a gente fala para alguém, a pessoa espalha alguma coisa que foi só pelo momento o nosso emocional ficou ferido, né? Então, as pessoas vão se fechando e é uma doença que vai sendo sutil. O burnout, a ansiedade, a depressão, essa estafe que vai começando aos poucos. E aí você vai se distanciando realmente de muitas coisas. E aí vai adoecendo. Quando você vê, você já está doente. A gente vê pelos alguns padres que estão postando na internet, sim, que ficaram muito doentes, né, emocionalmente. E ainda a gente tem uma grande massa de pastores que falam que procurar psicólogo é você ser louco, você ter falta de Deus. Mas isso no passado? Não, está muito forte ainda. Ainda está forte? Muito forte. Muito forte. Eu tenho alguns pacientes que até assim relatam que precisam sair da terapia porque o pastor teve uma visão com ele que ele não precisava mais escutar o psicólogo. Agora, por outro lado, eu também conheço, a gente está falando do pastor, mas eu vou generalizar isso aí, tá? Não vou ficar só no pastor, não. Eu conheço 10, 12 pastores aqui em Teresópolis. A Gabi, por exemplo, está fazendo psicologia. Todos chegaram a um ponto, os pastores estão entendendo que eles não podem ficar só ali com pastores, que eles têm que estudar, têm que saber o que é a mente humana. E estão fazendo psicologia, estudando. Eu dou muito valia a isso. Falo que todos os pastores, sim, precisariam ter a psicologia, não só a psicanálise, tá? Porque a psicanálise é um pouco mais rasa em questão de ser um pouco tempo de estudo, né? Porque uma psicologia é 5 anos, mais pós-graduação, e aí a gente acaba precisando realmente sempre estudar o emocional. E depois da pandemia, se agravou muito mais. Depois da pandemia, esse isolamento, as doenças psíquicas vão ficar muito mais fortes. Tá, a gente está falando de pastores, mas vamos botar nisso aí as pessoas que frequentam as igrejas, os líderes de ministérios, mas a pessoa que frequenta a igreja, essa fé adoece? Vamos lá. Você quer saber dessa fé que adoece nos membros ou você quer saber dessa fé que adoece os pastores? Tem diferença? Sim. Então vamos para os dois, nos membros. Nos membros, a fé que adoece é quando você acha que... Eu tenho certeza que Deus, tá? Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus faz. Deixa eu te interromper só um minutinho. Tem uma opção de gente participando aqui comigo, mas tem uma pessoa especial que eu acho legal passar para você. Botou aqui: bom dia, meu amigo Hélio. A vida do pastor nos traz muito cansaço espiritual e físico. Você tem livro? Não, está sendo produzido, está no forno. Tá no forno. Irmãozão, Júlio tá chegando, hein? Júlio tá chegando. Ele está nos Emirados Árabes. É um amigo meu, ele é pastor, é professor. Ele e a Marcela, que também está assistindo a gente, ela trabalha numa empresa lá nos Emirados. Eles estão aqui com a gente agora, assistindo a gente. Lá deve ser, são 11h30, 6h30 da tarde. É pastor e está vendo a gente. Mas pode continuar. Vamos lá. Nos membros, vamos lá. Eu sei que Deus cura, Deus liberta, Deus salva, sim.
Mas vamos dar um exemplo. A pessoa está doente ali com uma depressão profunda, ela vai na igreja, pede uma oração, a gente ora, Deus libertou, Deus curou, a pessoa saiu bem. Só que se ela não for procurar um tratamento para eliminar a causa que deu aquele sintoma, porque na verdade quando a gente chega na ansiedade ou na depressão é um sintoma. A causa não é a depressão, não é a ansiedade. A causa está lá atrás, que a gente não sabe o que é só o sintoma. Então assim, curou o sintoma, libertou o sintoma, mas ela precisa voltar no seu processo terapêutico, nas suas lacunas da infância, para ser curado, para eliminar aquilo, porque senão mais para frente novamente volta a mesma doença. Entendeu? Então a gente precisa entender o que que nós podemos fazer, que é, por exemplo, nós precisamos fazer uma atividade física para cuidar do corpo. Sim. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para nossa mente não adoecer. E a gente sim precisa cuidar do nosso espiritual. Porque a fé nós temos que ter sim, mas nós temos que entender que nós precisamos cuidar do corpo e nós precisamos cuidar da alma. E não apenas só do espírito. Eu vou misturar um assunto, mas não vou entrar nisso não. Eu escuto dizer muito, isso é uma das minhas brigas com algumas pessoas, briga no bom sentido. As pessoas falam assim, igreja não tem que se meter em política. Política não faz parte da igreja. Não, eu não vou lá nessa festa não, porque isso não é coisa da igreja. Eu acho que as pessoas misturam muito. E as pessoas vivem dentro da igreja e aí tem um problema. É uma pergunta que eu quero te fazer. Deus proverá. E larga na mão de Deus. É assim? Deus proverá? Sim, Deus proverá. Mas muitas vezes nós temos que fazer uma atitude. Às vezes nós temos que trabalhar para que Deus venha também nos ajudar. Então assim, Deus proverá? Sim, Deus proverá. Mas não adianta eu apenas só ficar sentada na minha casa e esperando Deus proverá. Exatamente. Não tem como. Nós somos pessoas que precisamos exercer nossas funções no secular, no nosso trabalho, estudar, porque também Deus não vai só descer do céu para te dar inteligência só para você não estudar. Você tem que estudar, você tem que se profissionalizar, você tem que fazer a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Eu tenho um grande amigo, você atende padres também, né? Sim, atendo. Eu tenho um grande amigo, que é o padre Jorge, da igreja de Santa Teresa, aqui em Teresópolis. Aliás, ele é uma figura além, né? É um cara espetacular. E às vezes ele fala assim, eu preciso ir para Canoas, que é uma localidade que tem aqui, onde ele nasceu e tem a família. Ele vai e se esconde lá, porque ele precisa relaxar. Ele precisa relaxar. O padre Jorge, que também está sempre aqui no programa, eu fui há uma semana na casa dele, ele tinha 700 pessoas para pegar a cesta básica. Eu fico imaginando como é que fica a cabeça de um padre numa situação dessa, ou de um pastor. Que é diferente da cabeça de um membro. É. Porque o membro vai para a igreja receber. O pastor não, ele está ali para entregar, o padre está ali para entregar. E essa exaustão eu entrego, e quem recebe de mim? Como que eu me alivio? Como que eu tiro as demandas das minhas costas? Não tem. Eu só entrego. Então eu só faço a demanda de saída. Eu preciso depositar também dentro de mim. Que o pastor é casado, tem filhos, a pastora é casada, tem filhos. No caso das mulheres, tem que cuidar dos filhos. Você tem filhos? Tenho 3. Tem 3 filhos? 3. Você tem que cuidar dos filhos, né? Isso tudo são preocupações. São demandas. E fora que, assim, as pessoas ficam sempre de olho na nossa família. Nossos filhos não podem errar, nossa casa não pode errar, nós não podemos errar, nós não podemos chorar muitas vezes, nós não podemos ficar tristes muitas vezes. Então, essa demanda sufoca muitas vezes. E aí, eu falo que dentro do meu consultório é um lugar seguro onde esses pastores estão indo, e padres, para a gente cuidar deles. Que eles têm a demanda deles, eles têm as frustrações deles, eles têm... às vezes, o membro chega e descarrega naquele pastor. E descarrega. Aquela pessoa fica tão sobrecarregada de demandas que não são dela, né? Não é da pessoa, e ela vai somatizando com um, com o outro, e vai adoecendo.
É igual psicólogo. Psicólogo, para ser psicólogo, você tem que ter a sua psicóloga. Também, né? Para poder você cuidar. Porque a gente sai tão cansado. Às vezes eu faço 7, 8 atendimentos por dia, eu saio totalmente exausta. Porque mexe com a mente. A gente está recebendo ali. E eu preciso ter o meu dia, assim, para jogar na minha psicóloga as minhas cargas. E eu também tenho outro horário com a minha psicóloga para falar sobre as demandas dos meus pacientes. Nós tivemos 2 casos aí, um foi o padre Fábio de Mello, pode ver que ele sumiu da mídia, né? E o outro é o padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi chegou a um ponto, eu li muita coisa dele, né? E vi também ele falando, ele chegou a um ponto tão difícil mentalmente, que ele teve que se isolar, tanto que ele está isolado até hoje, né? Ele saiu da mídia, saiu da televisão, saiu de tudo. Ele hoje cuida só lá, acredito eu, de uma igreja. Por esgotamento mental. E aí, como que um pastor grande desse, ou um padre grande desse, vai falar com qualquer pessoa? Não tem como. Não tem como ele abrir as debilidades dele para qualquer pessoa. E se ele for exposto? E que às vezes acontece. Tanto é que, assim, eu tenho muitos pacientes que falam assim, quando você me encontrar na rua, a gente se conhece, mas você não pode dizer que você é meu psicólogo. Eu falei, sem problema nenhum. Por causa dessa demanda, ainda dessa visão errônea, né, que tem da religiosidade, que pastores não podem errar, ou líderes religiosos não podem errar. Mas a turma mais nova, que você se encaixa, que teu marido se encaixa, a turma mais nova também ainda tem isso? Sim, muito. Muito. Quando eu fiquei com burnout, a minha mãe falava assim, isso é frescura, minha filha. Não é teu problema, não. Sim, não. Ter aquilo e falar, olha, não diz pra ninguém que eu tô vindo aqui. Sim, muito. É mesmo? Muito. Que coisa, não era pra ter. Não é uma outra cabeça. Eu atendo muito. É uma outra geração. Eu atendo muito essa massa de pastores importantes, até porque, assim, o rol da minha família é no ministério pastoral, né? Então, assim, eu conheço muita gente e eu não posso nem citar a pessoa. Não posso nem dizer. Às vezes ela nem me segue na rede social para não dizer que eu possa ser, para não realmente ser divulgado. Eu estou te perguntando dessa maneira porque eu tenho uma liberdade para falar assim, porque eu convivo muito com essa turma aqui em Teresópolis. Além deles participarem do programa, a gente está sempre junto, café da manhã, nas igrejas, enfim, eu convivo muito. E eu acho que tem uma diferença de gerações. Eu acho que tem uma nova geração de pastores aí, sei lá, de uns 20 anos para cá, que já pensam diferentes. Não todos. Não todos. Eu tive dentro da minha casa, que eu posso dar o testemunho aqui, meu esposo não acreditava. Eu fiz a psicologia, tratei dos meus filhos, da minha demanda. Eu sou TDAH, né? Então, você imagina, eu sou TDAH do alto nível, né? Hiperativismo, desatenção. Mas tá sentada, tá aí quietinha aí, tá? Muito processo terapêutico aqui, muita demanda. Mesmo, E se o TDAH souber lidar com os seus processos, é tão bom porque ele consegue... Eu falo que é um dos melhores defeitos que a gente pode ter, TDAH. Eu falo que é o meu melhor defeito. Que eu adoro, porque eu potencializo ele. Eu sei trabalhar com ele e potencializo ele. Tem pessoas que não sabem tratar com essa demanda do TDAH. Então, assim, eu potencializo. Então, dentro da minha casa, eu tinha todas essas demandas. Então, eu precisei ir buscar ajuda. Só que, assim, eu não podia ir buscar ajuda em qualquer pessoa, porque não ia saber a minha demanda. Eu fui até o secular, não consegui tanta ajuda. Porque eles não entendem também esse meio da religião. Eles acham, às vezes, absurdo algumas coisas que acontecem dentro da religião. E a gente precisa entender o que está acontecendo ali dentro, até para a gente ter uma outra visão, trocar a lente dos óculos, né, em questão disso. E eu tive dentro da minha casa, eu fui estudar psicologia, já tinha uma faculdade de teologia, mas eu fui estudar psicologia, amei, eu falei, mas eu não vou exercer, eu vou só estudar. Aí depois fiz uma pós-graduação em terapia sistêmica familiar, foi quando aí eu me apaixonei realmente. Só que eu tinha dificuldade do meu esposo. E eu falava assim, amor, é um processo terapêutico que essa pessoa precisa. Não, essa pessoa precisa de Deus.
ela precisa orar mais, ela precisa jejuar mais. Estou dando exemplo da minha casa. Pode ser que na casa dos outros não seja assim. Mas Ele mudou? Aí, vamos lá. Aí foi passando, aí logo depois, hoje eu estou fazendo TDAH e autismo, né? Uma pós-graduação de TDAH e autismo. E eu fui trabalhando. E aí a gente começou a ter muito embate, porque os nossos filhos estão crescendo. O meu mais novo tem 15 anos, o mais velho tem 26. E nossos filhos já começaram a sair de casa. E eu sou aquela mãe coruja, eu gosto de todo mundo perto de mim. E eu comecei a ter aquela sensação de solidão, solidão. E ele trabalhando 24 horas e eu solidão, 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 solidão. Eu falei, não dá certo. E eu comecei a ter atrito, você tem que ficar comigo e não sei o quê. E o combinado que nós tínhamos, ele ia sair para pregar e eu ficaria em casa para cuidar dos filhos. Porque sempre essa foi a prática. Sim. Né? O estereótipo da população é esse. E aí meus filhos começaram a crescer. E eu, o que eu estou fazendo? Tenho uma faculdade, trabalho no secular ainda na administração, mas cadê? E aí eu falei para ele assim, Márcio, nós precisamos fazer uma terapia de casal. Aí ele falou, não, vou fazer não. Márcio, eu preciso aprender a atender casal. Não vou. Nós estamos com um problema, Márcio. Não estamos não, vamos orar, precisamos orar. Deus vai entrar. Aí eu falei, olha só, você vai comigo porque eu preciso aprender. Naquelas coisas de loucura de mulher. Aí ele foi comigo. No primeiro dia que ele senta, na nossa psicóloga, a doutora Renata Web, maravilhosa, perfeita psicóloga, ele chegou para ela e falou assim, olha, tudo que você está fazendo aqui, eu não acredito. Eu não sabia onde enfiava a minha cara. Falei, eu não acredito. Aí ela falou, não, tudo bem. Não tem problema nenhum, você não acreditar, mas vamos levando e vamos conversando. E ela levou aquela dinâmica muito tranquila. Na próxima sessão que nós fomos, ela inventou de fazer o genograma dele. Né? E começou a fazer o genograma dele ali, o processo terapêutico dele, eu sentadinha olhando. De repente, esse homem pega o celular e ele joga. Mas ele joga de uma tal maneira que ele fala assim, meu Deus, você falou toda a minha vida. Ninguém tinha me visto tão nua, minha alma deste jeito. E começou a falar para ela, é isso, é aquilo, não sei o quê. E eu e ela ficamos assim, ó. E ele começou a entender o que era um processo terapêutico. Eu erro se eu te perguntar, ele aí nesse momento despertou o ser humano? Eu acho que sim. Aí desperta o ser humano. Desperta o ser humano. Aí conforme foi indo, ele começou a validar o meu trabalho, né? Hoje uma das maiores demandas, quem manda é ele para mim. A questão ele faz nós vamos orar, nós vamos fazer a parte espiritual, mas você precisa do processo terapêutico. E aí ele me manda, hoje eu já não atendo tanto pastoral, né? Eu atendo muito mais o processo terapêutico e ele fica no processo espiritual da igreja, de cuidar de pastores, que nós cuidamos também de muitos pastores. E aí nós trabalhamos essa demanda em conjunto. Eu faço um congresso de mulheres que se chama Mulher Você Pode, né? Tanto é que vai ter um agora em agosto. Dia 29 de agosto, vocês estão totalmente convidados para ir, que é uma bênção. E no ano passado eu levei só terapeutas, só psicólogos, na verdade. Só psicólogos, para cuidar da saúde mental. Mas você faz palestras? Faço você palestras. Vai a encontro de mulheres nas igrejas? Sim, vou em encontros, faço palestra, trabalho com social na igreja também. Tenho um grupo terapêutico de manhã que elas vão e é totalmente gratuito, é social. E eu trabalho com a comunidade ali, né, de Duque de Caxias, na verdade, que o meu consultório é em Caxias. Eu desço de Petrópolis, vou para Caxias e ali é a minha sede, onde eu faço essas demandas. Porque vocês são de Petrópolis? Sim. Mas a igreja é em Caxias. Veja bem, a gente teve pouco tempo hoje, até porque vocês atrasaram um pouquinho a vinda, né? Meu programa só tem mais 4 minutos de programa. Eu preciso ter você aqui no programa outra vez, porque na realidade a gente fez uma abertura da onde eu quero chegar. E eu acho que da onde você também, a sua intenção é chegar, porque você está escrevendo um livro. Sim.
Já está produzindo. A fé? A fé que adoece. Tá. A gente não chegou nesse ponto. A gente falou muito mais dos membros, a gente acabou não falando tanto do pastor. É possível? Sim, com certeza, vai ser um prazer. Tá. Bom, a gente vai conversar mais daqui a pouco, assim que terminar o programa. Tem pessoas aí me esperando também. Gente, o problema do Campo Teresópolis tá embolado, mas a gente vai resolver aquilo ali, tá? Com certeza, já vi aqui, eu até desliguei o telefone, senão não conversava com a pastora. Então desliguei o telefone. Eu fico lendo as pessoas aí, ó. Sei, tá batendo, ó, já estão me chamando aqui, ó. Deixa eu ir lá. Agora é a produção. Eu já estou chegando no final do programa. Tá. É isso mesmo, já estou aí. A gente chegando aqui para o problema lá do Campo Teresópolis, uma área que está sendo invadida. A gente vai tocando esse assunto. Amanhã tem programa Debates. O pau vai quebrar amanhã no programa Debates sobre esse caso do Campo Teresópolis, tá? Do estádio do Teresópolis Futebol Clube. E aí o teu livro está quase pronto. Sim, tá sendo produzido. Estou com a editora, com a escritora, já está tudo sendo formatado. Mas eu não tenho a data ainda. Sim, sim. Tá. Aí lançamento, a gente vai fazer lançamento em Petrópolis, você vai fazer lançamento em Teresópolis, com certeza. Vai trazer aqui no programa. Sim. Tá. Vai ser um prazer, gente. Vai ser muito bom falar sobre esse assunto que a gente precisa expandir esse assunto, que as pessoas estão precisando muito de ajuda. Esses pastores estão precisando de ajuda porque eles precisam ser ajudados nesse autoconhecimento para que eles possam ajudar a sua comunidade. É exatamente isso. Se ele não achar essa ajuda, se ele não entender que existe o pastor e o homem, né? Se ele não entender, ele não vai conseguir. Sim. Vai ficar, aí eu falo dessa nova safra de pastores aí de uns 20 anos para cá, que eu acho que estão revolucionando a religião. E padres também. Estão revolucionando tudo que vem acontecendo. Aqui em Teresópolis, o Padre Jorge é um deles, né? Olha o que ele fez lá na igreja de Santa Teresa. Lá está virando um espetáculo, já é um espetáculo. Cuida de 700 famílias. Eu quero te agradecer muito a tua participação. Vocês não vão sair já, porque a gente vai combinar a sua volta. E, Gisele, muito obrigado. O pastor, como é que é o nome dele? Márcio André. Márcio, da próxima vez eu preciso de você aqui. Tá? Eu preciso do pastor aqui. E como você é pastora, amanhã tem debate 10 horas, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. E já está no YouTube, onde a gente está arrebentando aí a nossa audiência nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Até amanhã às 10 da manhã com o programa Debate, de 10 ao meio-dia, ao vivo e a cores. E aí sim, a pastora Dani vai encerrar o programa para mim, Gilberto. A Dani é que vai encerrar o programa. Eu queria que você orasse pela gente, pela minha cidade, pela sua cidade, por Petrópolis, por Teresópolis, que mais uma vez passamos por tantos problemas nesse final de semana. Enfim, encerra o programa para mim. Sim, quero agradecer, realmente, né, o privilégio, e quero voltar, sim, vai ser muito bom. Quero agradecer a Gisele, minha assessora de imprensa, o meu esposo que veio me trazer, agradecer os meus pacientes que me liberaram hoje para estar aqui. E vamos orar, gente. Fecha seus olhos aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, dirigindo, aonde você estiver. Que o Espírito Santo venha agora pousar sobre você, que o Espírito da paz, que o Espírito do entendimento, que o Espírito de sabedoria do Senhor venha estar com vocês agora e que qualquer doença de alma, qualquer transtorno, qualquer angústia que estiver dentro do seu coração, que o Senhor venha tocar onde eu não posso tocar, que o Senhor possa fazer o trabalho onde eu não posso fazer e que o Senhor venha, sim, mexer dentro da tua casa, da tua família, dessa cidade de Teresópolis, da cidade de Petrópolis, da cidade do Rio de Janeiro. Pai, eu quero te pedir, coloca os teus anjos, envia teus anjos agora para cada um que está aqui e cada um que está me escutando, que a minha voz ecoe agora nesses lares, Senhor, sendo um divisor de água, de cura e libertação, Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos por esse momento de poder falar sobre ti. Muito obrigada. Amém.